Leonardo é o gestor aqui do NAN, que é essa casa de repouso que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer hoje, como funciona o negócio, como são os procedimentos e também como é essa questão do investimento na captação de energia solar que foi feita aqui. Leonardo, por que você decidiu fazer esse investimento? Foram alguns motivos. O primeiro é a questão de custo, né? A oportunidade de ter redução de custo. No nosso caso foram 4 anos de payback, então quer dizer um retorno interessante para o investimento, sabe? E tem todo o lado ecológico também, né? De você gerar uma energia limpa, renovável, que está tão em voga atualmente e é tão importante para o país e para o mundo, né? Tem alguns procedimentos que você tem que fazer periódicos, que é a lavagem das placas, a manutenção do sistema, mas também é uma coisa muito esporádica, sabe? Isso tudo já entrou na sua rotina? Já entrou na rotina. E o monitoramento que a gente faz, que é por um site que você vê a sua geração de energia, diária, mensal, anual. Então isso também é possível você monitorar. Aqui no seu telhado tem instalação aí de cerca de 150 placas fotovoltaicas, é muita coisa. Então você gera energia a mais, excedente, ou está gerando o que você precisa exatamente? Então, por incrível que pareça, a gente gera menos do que a gente precisa. Na verdade, a gente gostaria de ter colocado mais placas, mas a gente não tinha mais espaço. O Alexandre é o profissional especializado na implantação de sistemas de energia pelas placas fotovoltaicas. E ele que fez toda a instalação aqui no NAN, que é o local que você está conhecendo hoje, que tomou essa decisão de fazer esse investimento. Alexandre, ao longo dos anos tem crescido a demanda por esse tipo de solução, né? Muito crescido, muito. Para você ter uma ideia, de 2012, né, que foi a implantação da energia fotovoltaica no Brasil, né, que foi a regulamentação da 482 a 687, são as resoluções, né, que implantaram isso no Brasil. Na época nós tivemos um sistema instalado no Brasil todinho, tá? Hoje nós temos uma capacidade instalada de 14 gigawatts no Brasil, que equivale praticamente à usina de Itaipu, hoje em funcionamento no Brasil. Alexandre, e a motivação de redução de custo costuma ser a principal demanda de quem contrata esse serviço das placas fotovoltaicas, ou tem também a questão ambiental? O que pesa mais? Então, é o crescimento do aumento das tarifas de energia. O quilowatt, há 4 anos atrás, o quilowatt-hora era 60 centavos, hoje a gente está trabalhando com 1,12, 1,20. Então cresceu demais, o investimento começa a ficar mais atrativo para os clientes. Então hoje a gente tem uma média de retorno de investimento residencial de 2 a 3 anos de retorno de investimento. Você falando de comercial, talvez uns 3 a 4, industrial um pouquinho mais, que é uma coisa mais pesada, demanda mais recurso. Acima de onde nós estamos tem algumas placas visíveis, né, que saem aqui como se fosse uma marquise. Qual que é a infraestrutura, Alexandre, mínima necessária que um imóvel precisa ter para receber as placas fotovoltaicas? A gente instala geralmente no solo ou então em telhado. É levado em consideração a posição do telhado, se ele está para o norte, que é a melhor posição, o índice solarimétrico da região, que é muito importante, ele varia de acordo de região com região. O que eu posso te falar aqui em Minas Gerais e pegando o Nordeste do Brasil, está entre os melhores locais de índice solarimétrico do mundo, né? Então a gente tem uma irradiação solar muito boa para a instalação dessas placas. Tá? Eu estou aqui com a curiosidade de saber se a casa da pessoa tiver laje ou se tiver telhado com aquelas telhas que são inclinadas. Se nas duas situações podem ser instaladas as placas fotovoltaicas. E aí, Alexandre? Instaladas sem problemas. Quando é laje, a gente inclina de acordo com a posição do telhado para o norte, leste, oeste. Quando é telhado já inclinado, você acompanha uma inclinação fixa sem precisar mover com as placas, entendeu? Quanto tempo dura todo esse sistema que você instala nos locais? Os fabricantes vieram com uma garantia de 25 anos de placa e 7 anos dos inversores, que transformam a energia de corrente contínua para corrente alternada. Fora isso, a gente tem que ter aquelas manutenções periódicas, né, que é para ver a parte de cabeamento, principalmente em áreas rurais, porque você tem muito roedor que pegam, rói os cabos, tudo, então a gente tem que fazer uma manutenção periódica nisso daí. Semestralmente a gente aconselha a lavagem de placas, porque a poeira, ela embaça, opaca as placas e gera menos energia também. É simples a manutenção e simples o controle, ou seja, o acompanhamento do sistema em si para funcionamento. Vale a pena instalar esse tipo de sistema de captação de energia solar quando o consumidor ele usa que tanto de energia na sua casa ou na sua empresa? Você tem uma base assim, quando se justifica um investimento como esse, pensando apenas no aspecto do custo, no aspecto financeiro? Na verdade, você tem algumas tarifas, né, que não saem da conta de luz, né? Por exemplo, você tem uma franquia mínima para ser consumidor bifásico,
trifásico, monofásico. Esses valores não saem da conta. E mais os impostos sobre isso, a incidência de impostos. Tá? Então, se você considerar esses impostos e o ganho que você vai ter dentro de um payback aí, que você tem que ter, uma conta acima de R$350 já é ideal para você fazer um sistema de fotovoltaica. Se a pessoa tiver uma conta muito baixinha, isso pode demorar muitos anos, 5, 8, 10 anos e não valer a pena. Vai pagar para o teu sistema e não vale a pena. Hoje você está tendo a oportunidade de conhecer mais detalhes, de ter mais informações sobre como que funciona aquele investimento de placas fotovoltaicas para captar a luz da energia solar e então fornecer energia para você usar nos seus equipamentos elétricos, na sua casa ou na sua empresa. Só que esse investimento, né, que você aprendeu aí, é pago em torno de 3 a 4 anos, dependendo da situação. Você precisa de proteção para ele. E o Renato é um especialista nesse assunto, engenheiro da Clamper. Renato, que solução que existe já no mercado para que esse investimento feito, né, em todo aquele processo das placas fotovoltaicas que captam energia solar, para que ele possa ser seguro e não ficar sensível a um surto elétrico que possa acontecer na rede? Nácia, hoje a Clamper, né, desponta no mercado com seus produtos. A Clamper é uma empresa com mais de 30 anos de atuação e nossa especialidade é realmente proteção contra surtos elétricos. E quando o assunto são proteções de sistemas fotovoltaicos, a Clamper tem uma solução completa, porque soluções em proteção de sistemas fotovoltaicos, elas compreendem protetores do lado de corrente contínua, ou seja, entre a placa e o inversor, e proteções do lado de corrente alternada entre o inversor e as conexões com a concessionária de energia. E ambas a Clamper tem solução. Renato, e em que momento da instalação de um projeto de captação de energia fotovoltaica que esses equipamentos de proteção anti-surto são instalados? A recomendação é que na fase inicial, no projeto, sejam contempladas as proteções. E isso não inviabiliza que projetos já existentes, né, também neles possam ser aplicados os dispositivos de proteção contra surtos. Renato, e pelo fato das placas fotovoltaicas estarem assim ao ar livre, né, sujeitas a raios, elas são mais sensíveis a esse tipo de ocorrência ou não? É muito importante que sejam realizadas as proteções, né? Principalmente pelo grau de exposição. Muitos dos sistemas fotovoltaicos, principalmente esses que atendem os sistemas de geração distribuída, são instalados em casas, comércios, eles são alocados nos telhados, uma parte que está mais exposta às incidências de descargas atmosféricas. E por que a gente faz questão do Renato estar acompanhando essa matéria? Porque às vezes você faz ali aquele investimento suado, né, juntou dinheiro para poder fazer toda a instalação do sistema de captação de energia. E aí um surto elétrico estraga tudo e você perde o seu investimento, isso não pode acontecer. Então, Renato, vamos esclarecer para as pessoas. A sensibilidade de um sistema de placas fotovoltaicas é a mesma de uma geladeira, por exemplo? Pode queimar, estragar e se perder o investimento? Exato, Inácia. Quando a gente fala de sistemas de geração fotovoltaicas, eles possuem placas eletrônicas, semicondutores e são todos esses dispositivos eletrônicos que são sensíveis às incidências e aos surtos elétricos. Então, é por isso que é muito importante que esses sistemas contemplem proteção contra surtos elétricos. Então, você, quando for fazer um projeto assim na sua casa, se a equipe que fizer a instalação, que desenvolver o projeto, não tiver acesso a essas informações ou por alguma razão se esquecer de colocar aí no seu custo, no seu projeto esse investimento, você tem que lembrar que tem que ter os dispositivos DPS para garantir que tudo vai dar certo e que você vai ter aí um resultado de segurança no seu investimento, porque você viu aqui no programa, a gente já falou sobre isso, que o seu investimento tem aí uma durabilidade que pode chegar ou até passar de 25 anos. Então é muito tempo, precisa de proteção, precisa de estar tudo aí com consciência no projeto para que tudo dê certo. E além disso, é importante a gente falar que Minas Gerais é realmente um território onde caem muitos raios, né? Levantamentos recentes mostram que o Brasil é o país campeão no mundo, inclusive em queda de raio. E aí, o cuidado tem que ser de todo mundo toda hora, né, Renato? Não pode descuidar. Perfeito, Inácia. Realmente, o Brasil é campeão de incidência de descargas atmosféricas, principalmente por expansão territorial entre os trópicos. E vale ressaltar, quando a gente trata de proteção de sistemas fotovoltaicos, que não são somente as descargas que
atingem a edificação, que causam danos e que provocam surtos nas instalações. Aquelas que caem ao redor, nas intermediações, também provocam surtos elétricos e que são conduzidos através dos condutores a todos esses equipamentos. E relembrando, esses equipamentos são sensíveis. E qual que é a importância para o NAM, o Núcleo de Apoio à Maturidade, que atende tantos idosos, de ter essa proteção nesse sistema de placas fotovoltaicas, porque não pode parar. Já pensou um idoso acamado que tem a necessidade de algum aparelho e aí, se isso para de repente, a empresa tem que gastar na manutenção das placas, manutenção do sistema, isso aumenta o custo da empresa e isso pode atrapalhar de alguma forma, né? Ou deixar aí a desejar algum serviço que é atendido ali, que é oferecido, né, Renato? Tem que ser colocado ali no topo da necessidade de investimento daquela empresa. Exato. Quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, a gente pensa no investimento e este investimento é para angariar outros benefícios, principalmente tratando do núcleo de assistência. Então, quando, por causa de um surto elétrico, a gente tem que despender gastos com manutenção, substituição, a gente parte dessa verba não é mais usada para assistência aos idosos. O uso de protetores tem uma relação custo-benefício muito favorável. Ele representa aí, em alguns dos casos, menos que 5% de toda a instalação do sistema fotovoltaico. Esse alerta do Renato é muito importante. Você viu aí, em torno de 5% que vai custar você fazer esse investimento de proteção anti-surtos para evitar que todo esse investimento maior que você está fazendo aí na instalação desse sistema de células fotovoltaicas para captar a energia do sol, que isso seja danificado, que você perca esse grande investimento. O Renato, então, mais do que necessário colocar na ponta do lápis e também fazer a proteção anti-surto, né? Exato. A proteção do sistema fotovoltaico é apontada por normas. Então, hoje, a NBR 16690 é a norma que vai falar sobre a proteção de sistemas fotovoltaicos e ela realça para a gente a importância de proteção desses sistemas. Importante frisar que é um custo muito baixo em relação ao investimento total do sistema, o que justifica a proteção.